Para mim é um prazer enorme poder apresentar o professor Michael Gorin. Conheci-lo ontem, a gente conversou tanto no almoço como no jantar. Já tinha conhecido a obra dele antes. E Michael Gorin é fera. A esfera daqueles que eu conheci poucos na vida. Tá? Muito coerente, muito humilde. Ele estudou primeiro em Westminster, conseguiu lá seu mestrado, e depois na Holanda, em Utrecht, pegou o doutorado, e ele trabalhou em especial sobre um missiólogo, um teólogo, Leslie Newbigin, que era inglês, foi missionário na Índia durante muitos anos, e quando voltou do trabalho missionário, Newbigin voltou e ele escreveu artigos e livros, e a pergunta central dele é: será que o Ocidente pode ser salvo? Ou seja, ele começou a inverter a pergunta que sempre se fazia. A pergunta era: será que os povos do Oriente, aqueles que não conhecem Jesus, podem ser salvos? E ele volta do campo missionário e faz a pergunta contrária, diz: escuta, será que o Ocidente, com todo o seu materialismo, com todos os seus ídolos, pode ser salvo? E aí ele começa a realmente pôr lenha na fogueira, e é um dos pensadores profundos, já é falecido Newbigin, mas Michael Gorin trabalhou a tese de doutorado em cima dele e continua refletindo. Então a ideia dele é missão, trabalha com cosmovisão, muito interessante. E o livro dele, que está disponibilizado desde o ano passado, é um livro fantástico, porque o que ele faz nesse livro, ele começa a caminhar não só com o conceito missional, que é ser missionário sem mudar o CEP, mas ele começa trabalhando desde o Antigo Testamento, caminhando pelo Novo, e como que Deus conduz a história para que o plano de Deus seja de fato executado no mundo. Então esse livro, nós vamos ter um pequeno, uma amostra dele na palestra de hoje e amanhã, mas vocês logo vão perceber que vale a pena ler, porque isso daqui não é simplesmente me dá umas 3 dicas para fazer. Não, vamos começar a pensar como Deus pensa. E é um livro de uma cosmovisão missionária. Então um livro muito bom, tá? Você vai perceber depois, através da palestra, que vai valer a pena se passar na livraria depois. Então, sem mais demoras, vou passar a palavra para o Michael. You're on. I'm not sure what he just said, Não tenho certeza o que o Arthur acabou de falar. but I hope it's true. Espero que seja verdade. I was asked to introduce 2 books by Chris Wright Me pediram para fazer a apresentação de 2 livros de Chris Wright, before I start my lecture, antes de começar a minha palestra. and I'm delighted to do so. E eu tenho muita alegria em fazê-lo. Chris Wright is a good friend, Chris Wright é um grande amigo meu. and he also teaches with me in Phoenix. Ele também leciona comigo na cidade de Phoenix. The first book is The Mission of God. O primeiro livro é A Missão de Deus. You're going to see very shortly that I quote at least 2 or 3 times from this book. Vocês vão ver logo em seguida nos PowerPoints que eu cito 2, 3 vezes esse livro. It's a groundbreaking book. É um livro assim que traz ideias novas. It's a book that, for the first time, opens up a missional hermeneutic. É um livro que começa a nos fazer pensar e abre a dimensão de uma hermenêutica missionária. That is, seeing mission not just as one theme in the Bible, but as the key that unlocks the biblical story. Não se trata de missão simplesmente como mais um tema, mas missão como a chave que abre a nosso entendimento de toda a Escritura. Chris Wright is an Old Testament scholar, Chris Wright é um estudioso do Antigo Testamento. and so much of this book deals with the Old Testament understanding of mission. Então, boa parte desse livro trata da missão no Antigo Testamento. It's very rich, É muito rico esse livro. and it's widely used in North America as a textbook for many kinds of classes. E muitas escolas na América do Norte estão usando ele como livro-texto. One of the ways he defines mission Uma das maneiras pelas quais ele define missão is the participation of God's people in God's mission. é a participação do povo de Deus na missão de Deus.
And the second book he writes is telling us what the mission of God's people looks like. E o segundo livro é como é que é a missão do povo de Deus, então, à luz disso. This was written a number of years later, called The Mission of God's People, Foi escrito alguns anos mais tarde, a missão do povo de Deus, and it deals with 10 or 12 aspects of the mission of the church. e lida com 10, 12 aspectos da missão da igreja. From traditional things like evangelism Desde coisas assim bem tradicionais, como evangelismo, to things that a lot of people don't think about when they think about mission. e incluindo outros elementos que muitas pessoas nem pensam que isso podia ser tratado de missão. For example, care for the non-human creation. Por exemplo, cuidado pela criação, a criação não humana, ou seja, o restante da criação. My favorite chapter Meu capítulo preferido is on the mission of the laity in their various callings in public life. é sobre o chamado para os leigos nas diferentes áreas da vida. And he shows that that is one of the most important aspects of the mission of God's people. Ele mostra que esse é um dos aspectos mais importantes da missão do povo de Deus. So, I would highly recommend, Chris, if you've got the budget and the time, Recomendo fortemente, Chris, se você tem orçamento e você tem tempo, vale a pena. I'd like you to think with me of the disciples after the crucifixion of Christ. Gostaria que vocês pensassem agora sobre os discípulos depois da ressurreição de Cristo. Imagine them in the upper room. Imagine eles nesse salão onde eles se encontram, They're frightened, estão com medo, but most of all, they're confused. mas acima de tudo estão confusos. What had just happened? O que foi que aconteceu? They were convinced that Jesus was the Messiah. Estavam convencidos de que Jesus é o Messias. And the Messiah was the one who was going to rescue Israel from Rome. E o Messias iria libertá-los de Roma. He was going to be a powerful king to rule over a worldwide kingdom. Eles têm um rei poderoso que ia reinar sobre um reino assim que abarcaria o mundo todo. And he would defeat all the enemies of God's people. Ele derrotaria todos os inimigos do povo de Deus. And Jesus had come proclaiming to be that Messiah of the Old Testament prophets. E Jesus veio anunciando ser esse Messias, anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. And so they expected Jesus to defeat Rome. Então esperavam que Jesus fosse derrotar os romanos. Maybe you remember in Luke 21 when Jesus says, I'm going to Jerusalem. Mesmo você lembra talvez de Lucas 21, onde Jesus está dizendo, eu estou indo para Jerusalém. The disciples say, we have 2 swords. Is that enough? E os discípulos dizem, nós temos 2 espadas, é suficiente? They expected the battle to take place in Jerusalem. Eles esperam que essa batalha vai acontecer em Jerusalém. And indeed it did. E de fato ocorreu. But it was a very different kind of battle than they expected. Mas foi uma batalha bem diferente do que imaginavam. Paul would later describe that battle as the defeat of evil on the cross. Paulo vai descrever mais tarde essa batalha como a derrota do mal na cruz. But that was many years later. Mas isso aconteceu anos mais tarde. Now the disciples were confused. Agora os discípulos estão confusos. There had been other men claiming to be the Messiah before Jesus, Já havia outras pessoas afirmando ser o Messias antes disso. and they had been E crucified, eles tinham sido crucificados. or at least some of them had. Alguns ao menos. And that meant that they were not the Messiah, they were false messiahs, Isso significava que eles não eram o Messias, ou seja, eram falsos Messias. rejected by the Jews. Foram rejeitados pelos judeus. And now Jesus had been E crucified. agora Jesus fora crucificado. Instead of defeating Rome, Rome had defeated him. Ao invés de Jesus derrotar os romanos, Roma derrotou Jesus. And now they were confused. Eles estão confusos agora. It's expressed in Luke 24 by the words of Cleopas, Elas são expressas em Lucas 24 pelas palavras de Cleopas, when he said, we thought he was going to be the one to redeem Israel. pensávamos que ele seria a pessoa que redimiria Israel. And so there are the disciples confused about what has just taken place. Então, você vê ali os discípulos confusos sobre o que acabara de acontecer. Their story, the Old Testament told them of a victorious Messiah. A sua história, o Antigo Testamento falava dessa vitória, desse Messias vitorioso.
And as they're probably trying to make sense of these events, E agora que onde provavelmente estão tentando fazer sentido desses acontecimentos, Jesus comes among them as the risen Lord. Jesus repentinamente está entre eles como o Senhor ressurreto. He has many things to say to them, Tem muitas coisas a dizer para eles. but one of the things that he has to say Mas uma das coisas que tem a dizer is, I'm going to have to help you learn how to read the Old Testament again. eu vou ter que ajudá-los a ler novamente o Antigo Testamento. I'm going to have to show you how to read the Old Testament story Eu vou ter que ajudá-los a ler a história do Antigo Testamento in a very different way than you have to this point. de uma maneira muito diferente do que vocês fizeram até esse momento. Here's what we're told in Luke 24:45. É isso que diz em Lucas 24:45. Then he opened their minds Então abriu-lhes a mente so they could understand the scriptures. para que compreendessem as Escrituras. He wants them to see how this whole story has a very different ending than the one that they have been expecting. Ele quer mostrar para eles que essa história tem um final um bocado diferente do que eles esperavam. And then Jesus gives them two keys to unlock the meaning of the biblical story. Então Jesus dá para eles duas chaves para abrir as portas para entender o Antigo Testamento. Two lenses that would enable them to read that story correctly. Duas lentes que os ajudariam a entender essa história corretamente. This is Jesus' hermeneutics class in seminary. Isso aí é a aula de hermenêutica na faculdade de teologia. He opened their minds so that they could understand the scriptures. Ele abriu-lhes a mente para que entendessem as Escrituras. He told them, this is what is written. Ele lhes disse: é isso que está escrito. The first key, Primeira chave. the Messiah will suffer and rise from the dead on the third day. O Messias sofrerá e será ressuscitado no terceiro dia. The death and the resurrection of Jesus are the climactic moment of the entire story, Jesus says. A morte e a ressurreição de Jesus são o clímax dessa história. And this has to be the key for you, he says to the disciples, to unlock the story. E essa precisa ser a chave para vocês, para destrancar, para vocês entenderem essa história. We can call that the messianic key. Podemos chamá-la de a chave messiânica. The church has been pretty good at using the messianic key. A igreja tem ido relativamente bem usando essa chave messiânica. They've understood the importance of seeing Jesus as the center of the story. Eles entenderam a importância da centralidade de Jesus nessa história. But if you had your Bibles open in front of you, you see that the sentence does not end there. Mas se sua Bíblia estiver aberta, você vai ver que essa frase não termina aí. It's not just the death and resurrection of the Messiah that is the key. A chave não é só a morte e a ressurreição do Messias. There's a second key. Há uma segunda chave aí. And repentance for the forgiveness of sins will be preached in his name to all nations. E arrependimento para perdão dos pecados será pregado em todo mundo, para todas as nações. Not only has Jesus defeated sin Jesus não somente derrotou o pecado and accomplished salvation, e realizou a salvação, but from the beginning God had in view mas desde o princípio, o que Deus tem em mente, the incorporation of all nations into that salvation. a incorporação de todas as nações nessa salvação. And so we are invited to read the biblical story Logo somos convidados a ler essa história bíblica with the messianic key com a chave messiânica and the missional key. e a chave missional. And what I want to do this evening E o que eu quero fazer esta noite and tomorrow evening e amanhã à noite, is unfold this story, ver o desenrolar dessa história, seeing this key as mission as crucial to unlock that story. vendo essa chave missional como importantíssima para abrir, para a gente entender essa história. So we might say that the theme that we're going to pursue is the missional people of God in the biblical story. Então podemos dizer, o tema é o povo missional de Deus, né, dentro dessa história. I want to start with two
preliminary assumptions. Quero começar com dois pressupostos. The first is that the Bible tells one story. Quero afirmar que a Bíblia conta uma única história. And the second is that mission has to be defined by the role that God's people play in that story. Segundo, missão deve ser definida como o papel que o povo de Deus desempenha nessa história. The role that they have of bringing salvation to the nations. O papel que eles têm de levar essa salvação para as nações. Let me start with the first. The Bible tells a story. Vamos começar com a primeira. A Bíblia conta uma história. I want to give you a quote from N.T. Wright, Quero passar para vocês uma citação de N.T. Wright. and I want you to think about how strong these words are. E quero que vocês reflitam sobre a profundidade, a força dessas palavras. Here's what he says. É o que ele diz. The whole point of Christianity O ponto principal, ou todo ponto do cristianismo, is that it offers a story é que oferece uma história which is the true story of the whole world. que é a verdadeira história do mundo todo. It is public truth. É uma verdade pública. Did you see why I said that was such a strong statement? Lembra porque eu falei que era uma afirmação tão forte, tão poderosa? The whole point of Christianity, he says, Ponto principal, o ponto mais importante, essencial do cristianismo, is that the Bible tells a story, é que a Bíblia conta uma história. a true story, Uma história verdadeira, that begins with God creating the world, que inicia com a criação de Deus no mundo, with human beings rebelling and the corruption and the pollution of the world because of human sin. com os seres humanos rebelando e a corrupção e a poluição do mundo por causa disso. God setting out in the long road of redemption, starting with Israel. Deus estabelecendo essa longa jornada de redenção, iniciando por Israel, Reaching the climax in the life, death, and resurrection of Jesus and the gift of the Spirit. chegando ao ponto alto pela morte e ressurreição de Jesus e a vinda do Espírito Santo. The sending of the church to make known that good news. A igreja sendo enviada para tornar conhecida essas boas novas. And the return of Christ to restore the whole creation from sin. E o retorno de Cristo para restaurar essa criação toda do problema do pecado. So Wright says the whole point of Christianity is that story centered in Christ. Então Wright está falando, a essência é essa grande história com o centro focado em Cristo. I don't know how it is in Brazil, Não sei como é aqui no Brasil, but in Canada and the United States, we forget this really quickly. mas no Canadá e nos Estados Unidos esquecemos isso com muita rapidez. We turn the Bible into little bits, Assim fragmentamos a Bíblia em pequenos pedacinhos. sermon bits, Pedaços de sermão, theological bits, pedaços de teologia, ethical bits, alguma coisa de ética, devotional bits. alguma coisa devocional. And we see all these pieces of the Bible, but we don't see how it fits together as one story. Então vemos esses pedaços jogados aqui e lá, mas não olhamos para a Bíblia inteira como uma história. Let me read for you some words of a Hindu. Deixa eu ler para vocês as palavras de um hindu. This Hindu was a scholar of the world's religions and taught in a big university in India. Esse era um estudioso e na Índia, dos estudos hindus, e falava para toda a Índia. He knew the Christian faith very well. Ele conhecia muito bem a fé cristã. He rejected it, Ele a rejeitou and he thought it was very foolish. e ele achou que era assim palha. But he understood very well what the Christian faith was. Mas ele entendeu muito bem do que se tratava a fé cristã. The words that I'm going to give you in this quote As palavras que eu quero passar para vocês nessa citação were words that were spoken to Leslie Newbigin. foram palavras faladas a Leslie Newbigin. And he says this: Ele diz: I can't understand why you missionaries não consigo entender porque vocês missionários present the Bible to us in India apresentam a Bíblia para nós na Índia as another book of religion. como mais um livro de religião. It is not a book of religion. Não se trata de um livro de religião. And anyway, we have plenty books of religion in India already. E de qualquer maneira, nós já temos muitos livros de religião na Índia. We don't need any more. Não precisamos de mais. I find in your Bible, O que encontro na sua Bíblia? now forgive me for using some more technical language, Agora, me perdoem por usar alguns termos mais técnicos. a unique
interpretation of universal history. Uma interpretação singular da história universal. The history of the whole creation A história de toda a criação. and the history of the human E a race. história da raça humana. And therefore, a unique interpretation of the human person as a responsible actor in history. E dessa forma, a interpretação singular da pessoa humana como um agente responsável da história. That is unique. Isso é ímpar, é singular. There is nothing else in the whole religious literature of the world to put alongside of it. Não há nada em toda a literatura religiosa do mundo que se compare a isso. I know a lot more about this conversation Eu sei que essa conversa foi bem além disso. because I asked Leslie Newbegin about it. Eu perguntei para Leslie Newbegin sobre essa. And this Badranath, the scholar, used to say, E esse estudioso hindu costumava dizer: if the Bible is true, se a Bíblia é verdadeira, it's the most amazing book in the world. é o livro mais impressionante no mundo. I think it's silly that anybody knows where the world began. Acho ridículo que alguém que saiba onde o mundo começou. I think it's even silly to think they know where it's going, Acho ridículo eles dizer que eles sabem para onde vai, the meaning of history. o significado da história. And he thought the most foolish thing that Christians believed E diz a coisa mais besta que os crentes acreditam was that meaning was revealed in one Jewish man 2,000 years ago. que o significado foi revelado em um simples judeu há 2000 anos atrás. The gospel for him was foolishness. Para ele, o evangelho era loucura. And the claims of the Bible, the claims for the Bible were equally foolish. E as afirmações a respeito da Bíblia também eram ridículas. But he used to say this, Mas ele costumava dizer o seguinte: if you're a Christian, se você é cristão, why would you make it something less than it is? por que você faria dela algo menos do que ela é? Why would you turn it into another religious book Por que você iria correr atrás de um outro livro religioso, when it claims to tell the true story of the world? quando afirma dizer a história verdadeira do mundo? As a Christian, Como cristão, I believe this Bible to be true. creio que a Bíblia é verdadeira. And so with N.T. Wright, E, junto com N.T. Wright, I believe this is public truth. creio que é uma verdade pública para todos. It tells us the way the world really is, Ela nos conta como o mundo é verdadeiramente, the meaning of history, o significado da história, what's wrong with our o world, que está errado com o mundo, how it's going to be remedied, como vai ser remediado, the meaning of human life, o significado da vida humana, but also the role of the church in this story. mas também o papel da igreja nessa história. And that's what we're going to unfold. E é isso que nós vamos desenrolar. And so let me start with a few definitions Então, deixa eu iniciar com algumas definições. of mission. Primeiro, o que é missão? Because often people think of mission as simply going overseas somewhere. Porque muitas pessoas pensam que missão é simplesmente atravessar o oceano e ir para outra parte do mundo. Or certain activities of outreach. Ou algumas atividades evangelísticas. And it might involve those E things, pode envolver essas coisas. but it's so much more. Mas é muito mais do que isso. Let me start with a definition from Chris Wright from that first book that I introduced you to. Deixa eu começar com uma definição de Chris Wright, o primeiro livro que apresentei agora há pouco para vocês. Fundamentally, our mission, if it is biblically informed and validated, Basicamente, nossa missão, ser baseada na Bíblia e validada por ela, means our committed participation as God's people significa nossa participação comprometida como povo de Deus, at God's invitation and command pelo convite e ordem de Deus, in God's own mission within the history of the world na própria missão de Deus dentro da história, for the redemption of God's creation. na história do mundo para a redenção da criação de Deus. In other words, the Bible tells the story of God's mission, Em outras palavras, a Bíblia conta a história da missão de Deus, a story of the redemption of the creation and human life, a história da redenção da criação e da vida humana. and it's centered in Christ. Está centrada em Cristo. And the invitation and the command is for God's people to play
their role in this mission. E o convite e a ordem de Deus é que o povo de Deus cumpra com o seu papel nessa missão. Let me note with you 3 important facets of that definition. Deixa eu chamar a atenção de 3 elementos importantes nessa definição. First of all, mission is not, first of all, what the church does. Missão não é primariamente o que a igreja faz. Rather, it is defined in terms of participation in the mission of the triune God. Antes, missão é definida como participação na missão do Deus triuno. We have to define what that participation looks like. Precisamos definir o que é essa participação. And that's why he wrote his second book, The Mission of the People of God. E por isso Chris Wright escreveu o segundo livro, A Missão do Povo de Deus. But note secondly, Mas veja em segundo lugar, the communal nature of mission. a natureza comunal, não é individual, é comunal do povo, da missão. It's first of all a mission of God's people. É, em primeiro lugar, a missão do povo de Deus. It's a community that is sent to make known the good news. É uma comunidade enviada para tornar as boas novas conhecidas. Of course, it will involve individuals, Claro, vai envolver indivíduos, but it's a community that lives out the good news together. mas é uma comunidade que vive, que pratica isso junta. And note thirdly, E, terceiro lugar, the scope of mission is as broad as creation. a abrangência da missão, ela é tão grande, é tão vasta como a própria criação. Since God's mission is the redemption of the whole world. Já que a missão de Deus é a redenção de toda a criação. 2 more definitions of mission briefly. 2 definições ainda sobre missão. God's mission involves God's people living in God's way in the sight of the nations. A missão de Deus envolve o povo de Deus vivendo da maneira de Deus perante os olhos das nações. It's living on display before the nations in a way that is unique and different. É vivendo diante, na vitrine do povo, vivendo de forma diferente. A people that have been transformed by God. É um povo que foi transformado por Deus. And one more definition. E mais uma definição. Mission is not primarily about going, Missão não tem a ver principalmente com ir. nor is mission primarily about doing anything. Nem tem a ver com fazer. It will often involve going, Volta e meia vai envolver ir. and it will involve doing, E vai envolver o fazer. but it's not primarily about those things. Mas não é principalmente ir e fazer. Mission is about being. Missão tem a ver com ser. It is about being a distinctive kind of people, Trata-se de ser um povo distinto, um povo diferente. a countercultural community among the nations. Uma comunidade contracultural entre as nações, em meio às nações. Did I hear that there were folks from the Mennonite seminary here today? Escutei aí que tem um pessoal menonita aí. How many are from the Mennonite Quem seminary? é da Fidelis aí? I think the Mennonites probably understood this before the rest of us did. Creio que os menonitas entenderam isso antes do restante. Don't pat yourself on the back. Não, né, se cumprimentam, né? But I want to start with the Old Testament. Quero iniciar com o Antigo Testamento. We often think of mission in terms of a New Testament phenomenon. Pensamos normalmente que missão é algo que inicia no Novo Testamento. But for the rest of this lecture, I want to unfold the Old Testament background. Mas pelo restante da palestra aqui quero desenrolar esse contexto do Antigo Testamento. And then tomorrow, show its fulfillment in Jesus Christ and the mission of the New Testament people of God. E mostrar o cumprimento em Jesus Cristo e do povo de Deus, isso nós fazemos amanhã. Johannes Blau writes this: Johannes Blau escreve isso. the question of the missionary nature of the church, A questão envolvendo a natureza missionária da igreja, that is, the real relationship of the people of God and the world, ou seja, o verdadeiro relacionamento entre o povo de Deus e o mundo, cannot be solved não pode ser solucionado until we have investigated the relationship of Israel and the nations of the earth.
até que tenhamos investigado a relação entre Israel e as nações da terra. And so I want to try to unfold that long Old Testament story in the next short time that I have. Então quero tentar desenrolar essa história, né, que nós vemos agora, Israel e as nações no restante do tempo. And I want to do so by looking at this story through two lenses, E quero fazer isso olhando para a história por meio de duas lentes. through two different texts in the Old Testament. Olhando para dois textos do Antigo Testamento. I hope that you'll see that this is not just an arbitrary choice of two texts, Espero que vocês entendam que não se trata de uma escolha arbitrária de dois textos, but that in fact these two texts do tell us how the story will unfold. mas que esses dois textos de fato nos falam como a história vai se desenrolar. In fact, many Old Testament scholars see these two texts as crucial to the biblical story. Então, muitos estudiosos do Antigo Testamento veem esses dois textos como essenciais para entender a história do Antigo Testamento. The first is Genesis 12, 2 and 3, Primeiro é Gênesis 12, 2 e 3, where God's people are called and blessed to be a blessing. em que o povo de Deus é chamado para ser abençoado e ser uma bênção. And then Exodus 19, 3 through 6, E depois Êxodo 19, 3 a 6, where God's people are called to be a display people before the nations. onde o povo de Deus é chamado para ser um povo modelo, que está na vitrine do mundo. Let's begin with the first lens, Genesis 12, 2 and 3. Vamos iniciar com o primeiro texto, Gênesis 12, 2 e 3. Gênesis 12. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem. E amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. One of the leading Old Testament scholars of the 20th century Um dos estudiosos mais renomados do Antigo Testamento says the most important interpretive decision you will make fala da decisão interpretativa mais importante que você deve fazer. is how you relate Genesis 1 through 11 É como você relaciona Gênesis 1 a 11 to 12 to 50. com Gênesis 12 a 50. How you see the movement from Genesis 11 to Genesis 12. Como você vê esse movimento, a transição de Gênesis 11 para Gênesis 12. And I want to suggest that the backdrop of Genesis 12 in Genesis 1 through 11 Quero mostrar para vocês que esse pano de fundo, essa virada que acontece do capítulo 11 para 12, is God's creation of a very good world, é a criação de um povo, de um mundo muito bom. and the way that sin begins to mess up and corrupt that world. E a maneira com que o pecado começa a bagunçar esse mundo bom. Ele está falando de Gênesis 1 a 11 agora. Against the backdrop of the first two chapters, Contra o pano de fundo dos primeiros dois capítulos, where God creates a world em que Deus cria o mundo. and then stands back and rubs his hands Ele dá um passo para trás, esfrega suas mãos. and says, "Very good." Isso é bom demais. Against that backdrop, human beings rebel. Contra esse pano de fundo, essa situação, os humanos se rebelam. And the curse and the corruption of sin begin to cover the earth. E o pecado, a corrupção do pecado começa a cobrir a terra. I'd love to spend time now opening up Genesis 3 through 11. Gostaria de gastar tempo agora desenrolando Gênesis 3 a 11. But it tells the story of the darkening power of sin, Mas começa a contar a história desse poder tenebroso do pecado, of the origin of sin, da origem do pecado, of the spread of sin, do pecado se espalhando, of God's judgment on sin, do julgamento de Deus sobre o and the pecado horror of sin. e o horror que é o pecado. It's almost like there is a darkness settling in over the earth by the end of Genesis 3 through 11. É como se tivéssemos uma escuridão
pairando sobre o mundo, né, no trecho de Gênesis 3 a 11. And against the backdrop of that darkness, E contra esse pano de fundo dessa escuridão, it's as if God lights a match como se Deus acendesse um fósforo and puts a little bit of light in the midst of the e darkness. coloca agora um pouquinho de luz diante dessa escuridão. And that light is a promise that God makes. A luz é a promessa que Deus faz. I promise to restore the blessing of creation. É a promessa de restaurar a bênção da criação. Hans Wolff, the Old Testament scholar, calls this a stupendous utterance. Hans Wolff, o teólogo do Antigo Testamento, chama isso de uma afirmação estupenda. And he also notes this. Ele também observa o seguinte: He notes that in Genesis 1:2 it speaks of blessing. ele percebe que em Gênesis 1 e 2 fala sobre bênção. God blessed them and told them to be fruitful and multiply and fill the earth. Deus os abençoou, falou para serem frutíferos e preencher a terra. The word blessing is a rich word. A palavra bênção, ela é muito ampla. It means delighting in God's creation. Significa se alegrar na criação de Deus. It means enjoying harmony with God, with one another, and with the creation. Aproveitar esse relacionamento, essa harmonia com Deus e com a criação. It means a delight in living the way God meant human beings to live. É desfrutar dessa maneira que Deus queria que os seres vivessem. God blessed them. Deus os abençoou. But the word blessed disappears in Genesis 3 through 11, Mas a palavra bênção, ela desaparece nos capítulos 3 a 11. and it's replaced by the word curse. E é trocada pela palavra maldição. And Wolff notes that the word curse is used 5 times in Genesis 3 through 11. E o teólogo Wolff, ele percebe que de Gênesis 3 a 11, a palavra maldição é usada 5 vezes. Maybe you and I don't count words, Talvez nós não contemos palavras. but Jews were aware of the significant and key words in narrative. Mas os judeus tinham essa percepção de quais eram as palavras importantes nas narrativas. And this word that they knew so well from the covenant, the word curse, E essa palavra que eles conheciam tão bem da aliança, a maldição, is a word that tells us how God's judgment and curse are on the creation and on humankind. nos contam como a maldição de Deus está sobre a criação dele e sobre os seres humanos. 5 times the word curse is used. 5 vezes essa palavra But in aparece. Genesis 12, 2 and 3, the word bless is used 5 times. Mas em Gênesis 12, 2 e 3, a palavra bênção é usada 5 vezes. It seems very clear what the message here is. Parece muito evidente qual é a mensagem divina aqui. God is going to restore the creation to blessing. Deus vai restaurar a criação para a bênção. He's going to defeat sin and rid the world of a curse. Ele vai derrotar o pecado e remover a maldição. This is the turning point, Esse é o ponto da virada, where no longer will curse have the final word. em que a maldição não terá mais a palavra final. God promises blessing, Deus promete bênção. and he sets out on the long road of redemption to restore that blessing. Ele começa essa longa jornada para restaurar a bênção, para redimir a humanidade. In Genesis 3 through 11, we see the problem. Em Gênesis 3 a 11, nós vemos o problema. Sin and God's judgment and the way it's ruining and corrupting God's world. O pecado, o julgamento de Deus, como está corrompendo essa criação de Deus. The problem is the world is under curse. O problema é que o mundo está debaixo da maldição. But now the promise of a solution has come. Mas agora a promessa da solução apareceu. God chooses Abraham, Deus escolhe Abraão. and the promise that he makes to Abraham, E a promessa que faz a Abraão and the covenant he makes with Abraham, e a aliança que faz com ele is the way God's going to deal with sin é a maneira como Deus vai lidar com o pecado to restore blessing. para restaurar a bênção. But let's not miss the key grammatical point of these verses. Mas não podemos deixar passar batido a chave gramatical importante desse texto. This is a twofold promise. É uma promessa dupla que temos aqui. The first promise is that God will restore blessing to Abraham and his family.
Deus vai restaurar a bênção para Abraão e sua família. Essa é a primeira. But the point of it all is that he wants to restore blessing to all the nations. Mas o ponto importante é que Deus quer restaurar a bênção para toda a criação. From the very beginning, Abraham is chosen not just to be blessed, but to be a blessing. Desde o princípio, Abraão não é escolhido em primeiro lugar para ser abençoado, mas para se tornar a bênção. Blessed to be a blessing. Abençoado para abençoar, para ser bênção. My book, A Light to the Nations, O livro, A Igreja Missional na Bíblia, that's not the title I wanted. esse título aí em português não é o que eu gostava. I wanted the title Blessed to be a Blessing, Eu queria que o título fosse Abençoado para abençoar. because I think that captures even better the role of God's people in the biblical story. Me parece isso capta melhor o propósito de Deus para o seu povo. Sin is defeated and we are restored to that blessing that God intended for humanity. O pecado é derrotado e somos restaurados para esse plano, para essa bênção que Deus tem para a humanidade. But it is not just for ourselves. Mas não é só para nós. We are to make that known in our lives, in our words, and our deeds to all people. Devemos tornar isso conhecido em nossa vida, nas nossas palavras e em nossas ações. Blessed to be a blessing. Abençoados para ser uma bênção. William Dumbrell has written a very good Old Testament theology. William Dumbrell escreveu uma teologia do Antigo Testamento que é muito boa, It's called Creation and Covenant. chamada Criação e Aliança. It's difficult to read, but boy, the content is good. É difícil ler, mas o conteúdo é fantástico. And he comments on these verses in Genesis E 12. ele faz um comentário sobre esse texto de Gênesis 12. He says, what is being offered in these few verses Ele diz: o que está sendo oferecido nesses poucos versículos is a theological blueprint é uma planta baixa teológica for the redemptive history of the world, para a história redentora no mundo, now set in train by the call of Abram. agora colocada em ação pelo chamado de Abraão. A blueprint spells out a plan, Uma planta baixa, ela está mostrando o projeto da casa. and God is setting out the plan, the blueprint that he's going to follow in the remaining part of the E story. Deus está estabelecendo o plano, o projeto, a planta baixa do que ele vai fazer com a criação. He's going to take Abraham, Vai pegar Abraão he's going to form them into a nation. e vai formá-lo em uma nação, He's going to restore blessing to them, vai restaurar a bênção para eles, and then he's going to draw the nations into that covenant e ele vai agora atrair as nações para dentro dessa aliança, so that they too might be blessed. para que essas nações também sejam abençoadas. The family does begin to form at the end of the rest of the story of Genesis. No restante do Gênesis, a família de Abraão vai se formando. But when the book of Exodus opens, Mas quando inicia o livro de Êxodo, instead of them being a blessed people, em vez de ser um povo abençoado, they're living under the oppression of Egypt. estão debaixo da opressão no Egito. And if you're thinking here like an ancient Near Eastern person, E se você está pensando aqui agora como uma pessoa do Antigo Oriente Médio, then you know how closely tied religion is to their culture. você vai saber como religião está intimamente ligada à sua cultura. And that if Israel is living under oppression to the tyranny of the Pharaoh, Se Israel está vivendo sob opressão pela tirania do faraó, and if the Pharaoh represents the Egyptian gods, e seu faraó representa as divindades egípcias, then they are living under the authority of the Egyptian gods. então estão vivendo debaixo da autoridade dos deuses egípcios. And that will not do. E isso não dá certo. And so God is going to restore them, E Deus vai restaurá-los. and he's going to liberate them, Ele vai libertá-los. and he's going to call them to a certain vocation. E ele vai chamá-los a uma certa vocação. And so we can see this, I think, in the structure of the book of Exodus. E creio que podemos ver isso na estrutura do livro do Êxodo. The book of Exodus shows how God's people are formed. O livro de Êxodo mostra como o povo de Deus é formado. In Genesis 1 through 18, Em Exodus em 1 through Êxodo 18, 1 a 18, Israel is redeemed from Egyptian idolatry.
Israel é redimido da idolatria egípcia. If you know the story of all the plagues, Se você conhece a história das pragas, maybe you heard them in Sunday school, talvez você ouviu elas na EBD, but there's a lot more going on in those plagues. mas tem muito mais aí nessas pragas. In every one of those plagues, God is targeting one of the Egyptian gods. Em cada uma das pragas, Deus está focando sobre uma dessas divindades egípcias. For example, there's the frog god Hecht in Egypt. Então existe o deus rã, o deus sapo, que é Hep. And God says, "You think that's a god? E Deus diz, você acha que isso é um deus? Well, I'll give you a lot more of them." Eu vou dar para vocês muito mais rãs. There was this god Seth who was to protect the crops from locusts. Então, um outro deus que deveria protegê-los da praga de gafanhotos. He says, "You think that God can protect the crops from locusts from me?" Você acha que esse Deus pode proteger a plantação desses gafanhotos? And he sends locusts. Deus manda os gafanhotos. There's many cow gods. Há muitos deuses do gado. He says, "You think those are gods? Acham que esses são seus deuses? Look what I can do to them." And he brings a plague on them. Veja o que eu posso fazer. E ele manda uma praga contra os rebanhos. And when he comes to the end and reaches that climactic moment, E quando chega no final, chega no clímax, he takes the top god in the Egyptian pantheon, ele pega o deus superior do panteão egípcio, the sun god Re. o deus do sol, Re, ou Ra. He says, "You think that sun is your god?" Você acha que esse sol é o seu Deus? And he blocks it out with darkness. E ele fecha com escuridão. Exodus 12:12 tells us that God brings judgment on the Egyptian gods. Êxodo 12:12 diz que Deus traz julgamento sobre os deuses egípcios. He is redeeming and liberating Israel from the Egyptian idolatry Está redimindo e libertando Israel da idolatria egípcia, so they can serve the true and living God. para que possam servir o verdadeiro e Deus vivo. They are a liberated and a redeemed people. São um povo libertado e redimido. But then God takes them to Mount Sinai. Aí Deus leva esse povo para o Monte Sinai. And there he binds that people that he has just liberated. Agora ele amarra esse povo que ele acabou de libertar. He binds them to himself in a covenant. Ele os amarra a si mesmo com aliança. And there is where we hear the vocation that they receive as God's covenant people. E ali vemos a vocação que eles recebem como povo da aliança. We'll come back to that. Já voltamos para isso. And then the last section of Exodus, God comes to dwell in the midst of Israel in the tabernacle. E na última parte de Êxodo, Deus vem para o povo para morar entre eles no tabernáculo. So Exodus shows us who God's people are. Êxodo nos mostra quem é o povo de Deus. A people liberated from idolatry to serve the living God. Povo libertado da idolatria para servir o Deus vivo. A people bound to God by covenant to serve his covenant purposes. Povo amarrado, ligado a Deus para servir os seus propósitos da aliança. And a people that enjoy the presence of God living in their midst. E povo que se alegra com a presença de Deus que vive entre eles. So let's look now at this text, Exodus 19, 3 through 6. Então vamos dar uma lida no texto de Êxodo 19, de 3 a 6. It stands at the very center of the book of Exodus, and some scholars believe it stands at the center of the whole Pentateuch, the whole first 5 books. Está no centro do livro de Êxodo e diversos estudiosos acham que ele está no centro de todo o Pentateuco. I read one book of a scholar who argues that the whole of the Pentateuch leads up to Exodus 19, 3 through 6, and the rest of it leads away. Eu lia teólogo que escrevia que toda a história do Pentateuco chega no seu clímax aqui em Êxodo 19 e depois vai na descendente. And it's in these verses that we see the vocation of God's people. E é nesses versículos que vemos a vocação do povo de Deus. Então, Êxodo 19, 3 a 6. Diz assim: Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte dizendo: Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: Vocês viram o que eu fiz ao Egito e como os transportei com asas de águias e os trouxe para junto de mim?
Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Try to imagine Israel. Tente imaginar Israel. They've been in bondage for 400 years. Estiveram escravizados por 400 anos. Many have forgotten who God is. Muitos esqueceram quem é Deus. Then God comes back and defeats the Egyptian gods, Aí Deus volta e derrota os deuses egípcios. holds up the water and takes them through the Red Sea, Segura o mar e faz eles atravessar. crushes the Pharaoh and his army in defeat. Destrói o exército de Faraó. And imagine Israel trying to think, who is this God? Tente agora entender Israel. And what is he up to? Quem é esse Deus e o que ele quer fazer? Why does he care about us as a little people? Por que ele se importa conosco, esse povo pequeno? And God brings them to Sinai. E Deus os leva ao Sinai. And he says there, this is why I liberated you. E ele diz, é por isso que eu libertei vocês. This is the calling and the vocation I have for you. Esse é o chamado, a vocação que eu tenho para vocês. You are to be for me a treasured possession. Vocês são para mim um tesouro pessoal. That's the language of election. É a linguagem de eleição. God chooses a people Deus escolhe um povo so that they might fulfill his missional purposes. para que possam executar ou realizar seus propósitos missionais. And the vocation of God's people is summed up in two labels, two ways of telling us who God's people are. Então, essa vocação mostra de duas maneiras quem é esse povo. Priestly kingdom É uma nação real. and holy nation. É uma nação santa e uma nação de sacerdotes. In the same way that a priest mediates God's blessing to the people by holding up his hand and pronouncing a priestly blessing, Assim como o sacerdote media entre Deus e as pessoas, levantando as mãos, proclamando a bênção sobre as pessoas. so Israel is to be a kingdom that mediates God's blessing to the nations. Assim, Israel deve ser um reino que media a bênção de Deus para as A nações. priestly kingdom. Uma nação de sacerdotes. And the way you're to do that is by being a holy nation. E a maneira de fazê-lo é sendo uma nação santa. That is, you're to live in the midst of the nations as a people that are holy. Ou seja, vivam entre as nações como um povo santo. John Durham, in his commentary on Exodus, John Durham, em seu comentário sobre Êxodo, summarizes the meaning of these two titles given to Israel. resume esses dois títulos dados para Israel. To be a priestly kingdom and a holy nation Ser um reino sacerdotal e uma nação santa is to be a display people, é ser um povo modelo que está na vitrine. a showcase to the world Está na vitrine, um exemplo para o mundo. about how being in covenant with the Lord changes a people. Mostrando como ter uma aliança com Javé transforma um povo. A people put on display Um povo na vitrine. so that the other nations can see how God is at work in them. Para que as nações vejam como Deus está trabalhando com esse povo. This is their calling from this point on. Esse é o chamado do povo de Deus a partir desse ponto em diante. Immediately following this vocation Logo em seguida dessa vocação, comes the law in the next 4 chapters. Êxodo 20 a 23 fala sobre a lei. And we often think of the law in very negative terms. Normalmente pensamos da lei como algo muito negativo. That's not how Israel thought of the law. Não é a maneira que Israel via a lei. Read Psalm 119. Veja, Salmo 119. They loved the law Eles amavam a lei de Deus. because the law showed them the way of life. A lei mostrava para eles o caminho da vida. And through the sacrifices, the way they could be restored to that life. E falava dos sacrifícios, como podiam ser restaurados a essa vida. And so this law was to shape a display people. Essa lei deve
mostrar ou moldar essa nação que fica na vitrine. And in Deuteronomy 4, Em Deuteronômio 4, we're told that Moses says, when you go into the land Moisés diz: quando vocês entrarem na terra and you live under that law, e viverem debaixo dessa lei, the nations will look as nações vão olhar and they'll say, where did you get such a righteous law? e eles vão perguntar: onde foi que vocês acharam uma lei tão justa? My son-in-law is doing a PhD on the law in Deuteronomy. Meu genro está escrevendo um trabalho de doutorado sobre a lei em And he, Deuteronômio. and he keeps telling me that the law given in the Bible was so different than the law of all the other nations of the earth. Ele fica falando para mim que a lei dada para Israel aqui era tão diferente da lei que era dada para as outras nações. As he compares them, Israel was so much more concerned for the poor and the needy. Israel estava tão mais concentrado ou preocupado com os pobres e necessitados. It was so much more concerned for women, children, and even animals. Tinha uma preocupação muito maior por mulheres, por crianças e até por animais. It was so much more concerned for justice and righteousness for all people. Muita preocupação com justiça e retidão para todas as pessoas. And if they lived out this law in the midst of the nations, they would say, this is what it truly means to be human. E vivendo isso em meio às nações, eles iam entender o que significa realmente ser humano. Remember that word blessing. Lembra dessa palavra bênção que nós falamos? In Deuteronomy 30, we're told that if they keep the law, they will experience blessing and prosperity. Deuteronômio 30 diz: se eles praticarem a lei, vão experimentar essa bênção, vão experimentar a verdadeira vida. This section ends with Exodus 24, where they're consecrated as a display people. Esse trecho termina em Êxodo 24, onde são consagrados como um povo modelo, um povo que está na vitrine. Moses takes a bowl of blood Moisés pega uma bacia com sangue and he throws the blood on the altar that represented God. e vai aspergir sobre o altar que representa Deus. Then he throws the blood on the people, the covenant people of God. Então ele vai aspergir o sangue sobre o povo da aliança. And this is called the blood of the covenant, Isso é chamado o sangue da aliança, where Israel is now bound to live out this calling in the midst of the em que nations. Israel agora está obrigado, amarrado, ligado a viver essa sua vocação entre as nações. And so again, the importance of these verses are seen in a comment made again by William Dumbrell. Então, a importância desses versículos nós vemos outra vez num comentário feito por William Dumbrell. The history of Israel from this point on A história de Israel a partir desse momento em diante is in reality only a commentary upon the degree of fidelity with which Israel adhered to the Sinai given vocation. nada mais é que um comentário acerca do grau de fidelidade com o qual Israel devota-se a essa vocação dada no Sinai. Did you hear what he said? Ouviu? The rest of the Old Testament O restante do Antigo Testamento is a commentary é um comentário on how well Israel keeps this vocation. a maneira ou a qualidade da vida de Israel mantendo essa vocação para a qual foi chamada. We're going to see now as the story unfolds Vamos ver agora como então essa história continua. whether or not Israel will be a holy nation in the midst of the people. Se Israel vai ser essa nação santa entre as pessoas. You're seminary students. Vocês são alunos de faculdade. You know the story. Vocês conhecem a história. You know that they fail. Vocês sabem que eles fracassaram. But after this, God puts them on display on the land. Depois disso, Deus põe eles na vitrine na terra prometida. I don't think we pay enough attention to the geography of the Old Testament. Creio que não prestamos atenção suficiente à geografia do Antigo Testamento. But the place where Israel's put is right at the center and the crossroads of all the nations around them. Israel está no centro, quase que na encruzilhada de todas as nações ao redor deles. Have you ever looked at a map of the Middle East with all the nations and world powers? Já olhou um mapa do Oriente Médio, todas as nações e todos os poderes ali ao redor?
They surround Israel. Eles todos circundam Israel. The rabbis called the land of Israel the navel, the belly button of the whole world. Os rabinos chamavam Israel o umbigo do mundo. And the book of Ezekiel tells us that Israel was put at the center of the nations, O livro de Ezequiel nos diz que Deus foi colocado no centro das nações, placed on display to be visible to all the nations. colocado na vitrine para ser visível a todas as nações. Listen to what Chris Wright says about that. Veja o que Chris Wright diz a esse respeito. The visibility of Israel A visibilidade de Israel was part of his theological identity era parte de sua identidade teológica and role as the priesthood of the Lord among the e nations. como papel de Deus em meio às nações. This was their theological identity, Essa era a sua identidade teológica, to be put on display in the midst of the nations, de estar visível na vitrine entre as nações, to show what God could do. para mostrar o que Deus podia fazer. But what we see is Israel's failure. Mas o que vemos é o fracasso de Israel. Instead of shining as a light in the midst of the Em nations, vez de brilhar como luz em meio às nações, the darkness of pagan idolatry overcomes them. a escuridão da idolatria pagã vem sobre eles. Instead of being a distinctive people different from the rest of the nations around them, Em vez de ser um povo diferente das nações ao seu redor, they become like the other nations. eles se tornam como as outras nações. And by the time you reach the end of the book of Kings, E quando chegamos ao final do livro de Reis, 10 of the 12 tribes have been scattered to the winds. 10 das 12 tribos já foram espalhadas ao vento, 2 have been exiled now to Babylon. 2 são exiladas para a Babilônia. And it seems that God's plan has failed. Parece que o plano de Deus fracassou. It seems like we should write the end. Parece que deveríamos escrever the end. God tried, but sin was just too strong. Deus tentou, mas o pecado simplesmente prevaleceu. His people could not live out that blessing. Seu povo não pôde praticar essa sua bênção. And now they too are under the curse and God's judgment. Agora eles também estão debaixo da maldição e do juízo de Deus. But it is precisely at this point in the story Mas é precisamente nesse ponto da história that all of the prophets that we have in our biblical canon, que todos os profetas que temos no cânon bíblico, all 15 prophets, the 3 major prophets and the 12 minor prophets, todos os grandes profetas, os 3 maiores e os 12 menores, come at some point in the failure of Israel on the land. entram na época do fracasso de Israel na terra. As they are sliding down here more and more into curse and idolatry, À medida que escorregam cada vez mais para maldição e para idolatria, the prophets begin to appear in the scene. os profetas começam a aparecer em cena. And their first message is repent and return to your calling. E a primeira mensagem deles é: arrependam-se e voltem para o seu chamado. But as the prophets come later and later, Mas à medida que o tempo vai passando, they see that Israel is not going to be able to repent. eles veem que Israel parece que não vai conseguir se arrepender. And they start to look to the future. Eles começam a olhar para o futuro. And they start to say God has not given up on his program. E eles começam a dizer: Deus não desistiu do seu plano. There's an end time kingdom coming. Há um reino do final dos tempos. The kingdom promised to David. O reino prometido a Davi. And it is through one of the kings in David's line E é através de um dos reis, dentro da linhagem de Davi, that God would restore blessing. que Deus vai restaurar a bênção. He would begin with Israel. Vai iniciar com Israel. He would gather and renew them. Vai ajuntá-los, reuni-los e restaurá-los. And then he would incorporate the nations into the covenant. E depois disso, vai incorporar as nações dentro dessa aliança. The prophetic message looked like this. A mensagem profética tinha essa cara. The end time kingdom will come. O reino do fim dos tempos virá.
It will be brought by a Messiah in the power of the Spirit. Será trazido pelo Messias no poder do Espírito. There will be a comprehensive salvation of the whole of creation and all of human life. Vai haver uma salvação abrangente de toda a criação. God will judge and rid the world of sin and evil. Deus vai julgar o mundo e libertá-lo do mal e do pecado. But here's the important part for the story we're telling. Mas aqui é parte importante da história que estamos contando. That first of all, Israel is going to be gathered and renewed. Primeira coisa, Israel vai ser reunido e renovado. And then the nations will be incorporated into their salvation. Então, depois disso, as nações serão incorporadas na salvação. Israel, then the nations. Primeiro Israel, depois as nações. This is maybe best seen in Ezekiel 36. Talvez tenhamos a melhor imagem disso em Ezequiel 36. Although in fact, it's in many of the prophets. Mas na verdade está em muitos dos profetas. What we see in Ezekiel 36 O que vemos em Ezequiel 36? is that God attaches his name to Israel Vemos que Deus vincula seu nome a Israel, so that it will be honored among the nations. para que ele possa ser honrado entre as nações. I want to tell a personal story at this point. Quero contar uma história pessoal aqui. And it's an embarrassing story about me. É uma história assim que me envergonha. I grew up in a small town. Cresci numa cidade pequena. My dad was well known in this small town Meu pai era bem conhecido nessa as a godly cidade, Christian. como cristão piedoso. Everybody respected him for the witness that he had in our town. Todo mundo o respeitava pelo testemunho que ele tinha na cidade. I had his last name, Goheen. Eu tinha seu sobrenome, Gorin, But I turned away from the Lord mas eu me desviei dos caminhos do Senhor. and began to live in ways that were not so great. E comecei a viver em caminhos assim não tão bacanas. And I remember the shame of a moment that took place Eu lembro da vergonha que aconteceu em determinado momento. when I was in a hockey arena. I don't know if you know what that is in Brazil, a hockey arena. Então eu estava numa arena onde se joga hockey, talvez vocês não saibam o que é isso. We have hockey arenas in every town in Canada. O Canadá tem, né, essas arenas de hockey em todo lugar. A town of 100 people, we got a hockey arena. A cidade, um vilarejo de 100 pessoas tem uma arena de hockey. I was in a hockey arena and a man looked over at me and I was doing something I shouldn't have been doing. Então eu estava numa dessas arenas de hockey e um homem estava olhando e eu estava fazendo algo que não deveria fazer. And he shook his head and says, "You don't have the faith of your father, do you?" E ele balançou a cabeça e disse: "Você não tem a fé do seu pai, tem?" And I remember feeling the shame, Eu lembro que eu senti essa vergonha. not because I cared at that time about God, because I didn't. Não porque eu me preocupasse ou que eu tinha alguma ligação com Deus nesse momento, porque não tinha mesmo. But I loved and cared about my dad. Mas eu gostava, eu me preocupava com meu pai. And I was dragging his name into the mud. E eu estava arrastando o nome dele para dentro da lama. The name that he had taken so long to build up in that town. O nome que ele tinha levado tanto tempo para construir dentro dessa cidade. And that's the way it is in Ezekiel. E é isso que acontece em Ezequiel. God has attached his name to Israel. Deus vinculou o seu nome a Israel. This is Yahweh's covenant people. Esse é o povo da aliança de Javé. But in Ezekiel 36, 16 to 21, we hear that Israel fails Mas Ezequiel 36, 16 a 21 diz: Israel falhou and profanes God's name in the midst of the e nations. profana o nome de Deus entre as nações. Go read it. Leia. It says it over and over again, as if we didn't get the point the first time. Fala e repete, trepete, né? Como se você não tivesse captado a mensagem. And yet God makes a promise. E ainda assim, Deus faz uma promessa. He is going to act Ele vai agir so that his name will again be proved holy. para que seu nome seja outra vez santificado, provado santo In the eyes of the nations.
aos olhos das nações. They're going to know that God's name is holy. Eles saberão que o nome de Deus é santo. But what we see in verse 23, it is through Israel. Mas o que vemos no versículo 23 é que isso vai acontecer através ou por meio de Israel. They messed up, Eles bobearam, but God is going to do what he promised to do. mas Deus vai cumprir o que prometeu. And so in the verses that followed, Então, nos versículos que seguem, we hear that God is going to gather Israel back. dizendo que Deus vai reunir ou ajuntar outra vez o povo. He's going to renew them. Ele vai renovar Israel He's going to give them a new heart. e vai dar a eles um novo coração. He's going to give them the Spirit. Ele vai dar-lhes o Espírito. He's going to write the law on their hearts Vai escrever a sua lei no seu coração, so that they can live out what they were called to live out in the midst of the nations. para que possam viver, praticar aquilo que foram chamados a fazer entre as nações. God's promise is this: A promessa de Deus é essa. you failed and my name has been profaned, Vocês falharam e meu nome foi profanado. but I am going to act in power so that my name will be honored. Mas vou agir com poder para que o meu nome seja honrado. Think of the first line of the Lord's Prayer. Pensa na primeira linha do Pai Hallowed Nosso. be your name on all the earth. Santificado seja o teu nome em toda a terra. This was the vision of the prophets, Essa era a visão dos profetas. that God's name would be honored throughout the earth Que o nome de Deus fosse honrado em toda a terra. through Israel, Por meio de Israel. gathered, renewed, and restored. Reunido, renovado e restaurado. And so we come to the end of the Old Testament. Chegamos então no final do Antigo Testamento. And more, Israel was waiting for the fulfillment of this promise. E cada vez mais Israel está esperando pelo cumprimento dessa promessa. How was God going to fulfill his promise? Como será que Deus vai cumprir sua promessa? Ezekiel, the words that follow in Ezekiel is it would be a king in David's line. As palavras que seguem em Ezequiel diz que será um rei da linhagem de Davi. Who'd be a great shepherd that would gather the sheep. Vai ser um grande pastor que vai ajuntar o rebanho. And so there began to grow this longing and hope for God to act again. Então cresce essa vontade, o desejo de ver Deus agindo mais uma vez. Israel saw themselves as living under the oppression of the world powers. Israel se enxerga como vivendo debaixo da opressão dos poderes mundiais. And by the time of Jesus, they were living under the oppression of Rome. No tempo de Jesus estão vivendo debaixo da opressão de Roma. And they were crying out to God, come and do what you promised to do, what you said to the prophets. Estão clamando a Deus, venha fazer aquilo que você prometeu por meio dos profetas que faria. We're going to pick up more on that longing of Israel preceding Jesus tomorrow evening. Vamos falar um pouco mais sobre essa ansiedade, essa vontade de ver Deus agindo no tempo de Jesus amanhã. But what happened Mas o que acontece? was that God fulfilled it in a way that was so utterly unexpected that most people missed it. É que Deus cumpriu esse seu plano de uma maneira tão inesperada que as pessoas não perceberam. So as we come to the end of the Old Testament, it's a story waiting for an ending. Quando chegamos ao final do Antigo Testamento, é uma história que ainda aguarda o final. So we can summarize what we've seen in the Old Testament story in 3 words. Podemos resumir o que vimos no Antigo Testamento em 3 palavras. The first word is universal. A primeira palavra é universal. The whole world and all nations were in view from the very beginning. Todo mundo, todas as nações estão em foco desde o começo, desde o princípio. The goal of the story was to defeat sin, O objetivo da história é derrotar o pecado, restore blessing restaurar a bênção to a worldwide family from all nations. para uma família global de todas as nações. And so this universal vision is from the very beginning of the biblical story. A visão universal está desde o princípio da história bíblica. The second word Segunda palavra is centripetal. é centrípeta. I don't know if that's a familiar word to you. Não sei se essa palavra é conhecida. It means drawing someone toward yourself. Significa atrair alguém para si mesmo.
Israel was to live lives that were to be appealing, attractive, Israel deve viver de uma maneira que atraia. and the nations were to be drawn to Israel As nações vão ser atraídas para Israel. as they saw how Israel was living Eles, à medida que viam como Israel vivia. and said, that's what it truly means to be human. E diziam, isso é o que realmente significa That's what ser it humano. means to be blessed. É isso que significa ser abençoado. And the third word is eschatological. A terceira palavra é escatológica. I probably wouldn't use that if I was preaching, Se eu estivesse pregando, possivelmente não usaria essa palavra. but I think I can use it with seminary students. Mas para alunos de faculdade, creio que dá para usar. Maybe you've even heard the word too much. Talvez vocês até já escutaram demais essa palavra. But from the beginning, it was going to be the goal, the final goal of God's purposes. Mas desde o princípio, esse seria o alvo final dos propósitos de Deus. His purpose was to bless all nations. Seu propósito era abençoar todas as nações. And he set out on that long journey, E ele começa essa jornada longa. and that was the terminus, that was the end point of the journey. E esse é o ponto final dessa jornada onde ele vai chegar. And so now we wait to see how the journey is going to end. E agora aguardamos como essa história vai terminar. As we close the Old Testament, Quando agora terminamos o Antigo Testamento, it is a story waiting for an ending. é uma história que aguarda o final. How would the promises of the prophets be fulfilled? Como que as promessas aos profetas seriam cumpridas? Israel argued and fought and killed one another literally over how they would be fulfilled. Israel lutava e literalmente matava uns aos outros para tentar ver como que essas promessas iam ser cumpridas. And Jesus comes in and says, not like any of you have foreseen. E Jesus diz, não vai ser de nenhuma das maneiras que vocês antecipavam. And that's why I started with Luke 24. E foi por isso que eu iniciei com Lucas 24. Here are the disciples scratching their heads, Então aí estão os discípulos coçando a cabeça. saying, what just happened? O que foi que aconteceu? How in the world did we miss this? Como é que não captamos? Was he the Messiah? Ele era o Messias? And if so, what just happened? E se ele era o Messias, o que foi que aconteceu aqui? And John says they would not understand what happened until after the Spirit was given. E João nos diz que eles não captaram o que aconteceu até que o Espírito foi dado a And eles. then they would see that this climactic moment in Christ was more magnificent than they had ever imagined. E aí eles vão perceber que esse momento climático com Cristo é muito mais do que eles tinham imaginado. That would lead Paul at the end of Romans 11 Que levaria Paulo no final de Romanos 11, in this magnificent doxology nessa doxologia incrível of the glory, of the wisdom of God. da glória, da sabedoria de Deus. And so we'll see that fulfillment tomorrow night. E vamos ver o cumprimento disso amanhã à noite. Okay.